experiência com a cólica renal. Tá? Vocês fizeram um estudo dirigido aqui, né? Eu achei muito interessante a abordagem que vocês fizeram aqui. Tá? Então vamos lá. Vocês lembram o que vocês fizeram? Mais ou menos? Vou ver qual que eu li aqui. Eu vou usar esse estudo dirigido. Bom, não estou achando. Então, durante o que a gente vai conversar, a gente vai então questionar aqui esse estudo dirigido que vocês fizeram, tá bom? Eu acho que é interessante. Esse aqui é um deles. Quando você olha esse slide aqui, o que te chama a atenção aqui? O que te chama a atenção com relação à litíase urinária e o que tem a ver com a litíase urinária aqui? Primeiro, a garrafinha de água, né? Então, em epidemiologia, a gente vai ver aqui, tem relação com a litíase urinária. Mas o que? A localização de um cálculo, né? Que aqui provavelmente está localizado no ureter proximal, né? Uma tomografia computadorizada. É um exame padrão ouro para o diagnóstico, né, da litíase urinária no pronto-socorro. A gente vai ver isso daqui. Tá? Então isso daqui chama a atenção, né, esses detalhes. A litíase urinária é uma patologia muito frequente. Nós vamos ver que mais ou menos 1 em cada 11 indivíduos tem história de litíase urinária. Isso significa mais ou menos aí 10%, né, da população, entre homens e mulheres. A litíase urinária ela pode atingir todas as faixas etárias, mas a sua incidência maior vai ser, o professor Nogueira, 2 alunos rasuraram o gabarito. Aí, por favor, você fica atento para a gente não, né, perder. Apesar de que agora eles já sabem mais ou menos quanto eles tiraram, né? Então, mais ou menos 10% da população vai, né, ter a litíase urinária. Além disso, ela é uma doença que pode se repetir. Então, ela pode, né, aparecer novamente em até 50%. Em 10 anos, você pode ter um novo episódio de litíase urinária. Um outro fato muito importante a respeito da litíase urinária é que o pico da incidência dela, apesar dela poder estar presente tanto na criança quanto na terceira década de vida, ou terceira idade, vai ser exatamente no adulto jovem. E há uma associação entre síndrome metabólica e litíase urinária. A maioria dos indivíduos que apresentam a litíase urinária, eles são sintomáticos. Mais ou menos cerca de 8 a 10% apenas, eles vão ser assintomáticos, em achados incidentais na tomografia computadorizada. Mas, mesmo esses pacientes assintomáticos, eles podem ter aqui, olha, tornar-se sintomático em 30%. Então, nós vamos ver mais ou menos 2/3 apenas dos pacientes que são assintomáticos, né, eles vão continuar assintomáticos. Nós vamos ver que eles podem ter eliminação espontânea, o cálculo pode aumentar de tamanho e pode requerer intervenção em 5 a 25%. Quais são os pontos mais comuns onde nós vamos ver a impactação dos cálculos? Quais são os pontos mais comuns onde os cálculos vão se impactar no trato urinário? No ureter proximal, então na junção ureteropélvica, na passagem ali, né, no cruzamento dos vasos ilíacos, chegando na bexiga, na junção uretero-vesical. Então esses são considerados os 3 pontos de estreitamentos fisiológicos do ureter. Então são os pontos onde geralmente, né, os cálculos urinários vão se impactar. Qual o tamanho de um cálculo que é facilmente eliminado? 4 milímetros. Então, um paciente que tem um cálculo de 4 milímetros, ele tem aí praticamente 90% de chance de eliminar esse cálculo. Já um paciente que tem um cálculo de 10 milímetros, a chance está em torno de 10%, porque, né, a gente sabe exatamente em função, né, do diâmetro desses ureteres, ou do diâmetro do ureter que a gente vai encontrar aqui. Quais são os fatores de risco para a litíase urinária? A obesidade, a dieta, diabetes, fator geográfico, história familiar,
uso de medicação, né? E aqui nós temos um medicamento chamado Indinavir. Esse medicamento, né? Esse daqui é um tipo de cálculo importante, porque esses cálculos não aparecem na tomografia computadorizada, né? Que vai ser o padrão ouro que a gente vai ver. Alterações anatômicas, cirurgias intestinais, né? Pela absorção do oxalato. Pode pisar nele, hein? Evitem isso, por favor, tá? Bom, então esses são os chamados fatores de risco para o desenvolvimento da litíase urinária. Todos esses fatores de risco são importantes, né? E nós vamos ver aqui que um dos fatores mais importantes, talvez, ou um fator muito importante, é a dieta, principalmente nos chamados cálculos de ácido úrico. Os cálculos de ácido úrico, eles estão relacionados, primeiro, a um pH baixo, né? Você sabe que o ácido úrico ele se precipita num pH baixo. Então os cristais de ácido úrico eles vão se precipitar num pH muito baixo. Estão diretamente relacionados à dieta. Então, no caso aqui, dieta rica em purinas. Nós vamos ver a presença de carnes, né, principalmente. Né? Então, essa é um fator de risco para a formação da litíase urinária. O sódio, o potássio também, eles têm um fator importante aqui na formação dos cálculos urinários, tá? O cálcio e o sódio. Então, se você tiver uma dieta pobre em cálcio, você pode formar cálculo? Sim ou não? Sim. Né? A gente forma cálculo de oxalato, porque ele vai competir com o oxalato a nível intestinal. Então, essa ideia de você falar com o paciente para não usar cálcio quando ele tem cálculo, mas professor, o principal tipo de cálculo não é o cálculo de cálcio? Sim, é o cálculo de oxalato de cálcio. Mas ele compete com o cálcio a nível intestinal, você aumenta a absorção de cálcio, numa dieta pobre em cálcio. Então, qual é o tipo de dieta com relação ao cálcio que eu devo, né, passar para o meu paciente? Uma dieta normocálcio. Porque o excesso de cálcio ele está relacionado aqui à formação da litíase urinária. Okay? O sódio também, né, tem importância e a hipervitaminose D também tem importância. Então, todos esses fatores aqui são fatores importantes para a formação da litíase urinária. Quando a gente aborda, então, esses pacientes, né, com relação ao tipo de cálculo, nós vamos ver que o principal tipo de cálculo é o de cálcio. Se você fez uma soma rápida aqui, praticamente 80 a 90% da litíase urinária ela é formada por cálcio. Qual é o tipo mais comum? Oxalato de cálcio. Na gravidez, o fosfato de cálcio. Tá? Então, o oxalato e o fosfato junto, aí você tem mais ou menos aí, né, uma taxa de 11 a 30%. O ácido úrico corresponde a mais ou menos 10% da litíase urinária. E os outros, né, corresponde aí a estruvita. Esse é um tipo de cálculo importante, que é o chamado cálculo de infecção. É o fosfato triplo ou fosfato amoníaco magnesiano. Então, isso daqui está relacionado a bactérias, né, que vão desdobrar a urease e que vão estar, né, aí na formação da litíase urinária. São chamados cálculos de estruvita. Vocês têm o cálculo de cistina, xantina e de Indinavir, que é bem raro. Então, a maioria dos pacientes que têm litíase urinária são chamados cálculos de oxalato de cálcio. Tá? Então, isso foi respondido aqui no questionário que vocês fizeram. Quais os principais fatores de risco para os tipos mais comuns de cálculo? Né? Aqui está cálculo de oxalato de cálcio. Lucas, cadê o Lucas? Lucas Guimarães, está aí? Não? Luiz Eduardo, tá aí? Você lembra, Luiz, o que você colocou aqui? Lê para mim, está muito bom. Né? Então, quando o Luiz fez lá o estudo dirigido, ele colocou quais são, né, os fatores importantes para a formação do oxalato de cálcio. Então, lê aí para mim, Luiz. Fatores de risco: baixa ingestão de água, baixa ingestão de líquido. A baixa ingestão de líquido está relacionada à formação de todos os tipos de cálculo. E a gente vai ver por quê, né? Certo? Porque quando você tem uma hipersaturação
de cristais na urina, você tem dentro das teorias da litogênese, essa é uma teoria importante, a hipersaturação de cristais na urina. Então, no caso, a baixa ingestão de hidro determina que você tem uma urina mais concentrada e, em consequência disso, você tem uma maior quantidade desses cristais, né, presentes na urina. Segundo, dieta rica em oxalato. Dieta rica em oxalato, porque formam chamada hiperoxalúria, né, que são os cálculos de oxalatos, mais o que? Consumo excessivo de sal. Consumo excessivo de sal, aí o sódio, né, numa competição aí também, né, na absorção, mais o que? Ingestão elevada de proteínas animais. Ingestão de proteínas animais, que é outro fator importante que a gente falou, mais o que? Hipercalciúria. Hipercalciúria, ou seja, uma dieta rica em cálcio, né? Você pode ter aí um aumento na quantidade de cálcio, mas isso não tem relação muitas vezes com a quantidade de cálcio no sangue, que é a hipercalcemia. A hipercalcemia nós vamos ver principalmente nas doenças da tireoide, então no hiperparatiroidismo, tá? Então nesses casos a gente pode ter um aumento na produção, né, aumento no cálcio sanguíneo, e isso vai gerar também uma eliminação aumentada do cálcio, que gera uma hipercalciúria. Essa é uma outra patologia importante. Mais outro fator de risco? Doença intestinal. Doenças intestinais em função aí da absorção do oxalato, do cálcio, né, do próprio potássio, que a gente também vai ver importante, né, e do sódio. Né? Há também a que a gente chama de ressecções intestinais, que são as cirurgias bariátricas, né, onde você vai ter uma maior formação de litias urinárias. A propósito, esse seria um bom, né, quem está fazendo aí um BIC, né, programa de iniciação científica, ou quer fazer um trabalhinho científico, é analisar os pacientes que são submetidos às cirurgias bariátricas, em algumas cirurgias, né, bariátricas, que você tem um aumento na formação da litíase urinária em função desse fator. Okay? É isso mesmo que você estudou, Luiz? Obrigado. Então esses são os chamados fatores, né, de risco para a formação da litíase urinária, né, com relação aí ao cálcio. Tá? A gente vai ver que o oxalato, o ácido úrico também é importante. E no ácido úrico, o que a gente tem importante? Primeiro, baixa ingesta de líquido. Segundo, dieta rica em purina. Tá? Terceiro, acidificação da urina muito ácida. Tá? Então esses são os 3 fatores importantes. E o fator mais importante é a hiperacidez da urina, né, na formação dos cálculos de ácido úrico. Então esse é um fato importante que a gente vai ver, porque o cálculo de ácido úrico é um dos cálculos em que a gente pode fazer o tratamento clínico, porque há dissolução desses cálculos, né, através do tratamento clínico. Talvez seja um dos únicos aí que a gente vai conseguir, né, uma dissolução ao medicamento. Então quais são os fatores relacionados à formação do cálculo urinário que a gente chama, então, de litogênese? O primeiro fator importante, então, é a hiperexcreção ou supersaturação urinária. Hiperexcreção ou supersaturação urinária de quê? De cristais que formam os cálculos urinários. Quais são os cristais que formam o cálculo urinário? Cálcio, oxalato, fosfato, ácido úrico, né? Todos esses são, né, fatores importantes, né, ou cristais que podem formar. Segundo, deficiência de fatores inibidores da cristalização. Nós vamos ver que há situações em que você tem a produção desses cristais, ou a presença desses cristais, mas nós temos fatores inibidores da cristalização. Você lembra de um fator inibidor da cristalização? Da cristalização, que impede a agregação dos cristais. Aumento da ingesta hídrica. Aumento da ingesta hídrica, sim, na prática seria. Né? Mas nós temos inibidores mesmo da cristalização, né, que são substâncias aí, citrato e magnésio, são os 2 mais importantes, né, que a gente vai ver. Por isso que muitas vezes o paciente que tem litíase urinária, não sei se é o seu caso, né? Você tem litíase assim, de repetição, você teve um episódio, não teve mais? Tive 2 episódios. E você ainda tem litíase urinária ou não? Não. Microcálculos? Não. A última vez que eu fiz tinha 2 microcálculos, penúltimo, mas da última vez já não tinha mais, né? Porque aqueles pacientes que têm recorrência ou que têm a presença de microcálculos, a gente indica o citrato de potássio ou o magnésio.
né? Porque são inibidores da cristalização. Onde é que a gente tem muito citrato? Onde é que a gente tem muito citrato? Nas frutas cítricas, né? A gente tem uma quantidade grande de citrato aí nas frutas cítricas que vai ajudar aqui também. Então, esse é um segundo fator importante da cristalização. E um terceiro fator, a presença de uma matriz calculosa. Então, gente, segundo, né, essas teorias, essas são as três teorias principais para a formação de um cálculo urinário, quais seriam, então, as condições para que possa haver, ou condições adequadas para haver a formação do cálculo urinário? Presença de uma matriz calculosa, essa matriz é o que a gente chama lá de placas de Handel, né, que geralmente são fosfatos, né, fosfatos de cálcio que vão ser agregados ali nas papilas renais. Segundo, supersaturação de cristais, ou seja, o excesso de cristais na urina, que é a hipercalciúria, a hiperoxalúria, né, a hiperuricemia, que seria do ácido úrico, tá? E terceiro, ausência de inibidores da cristalização, né? Citrato baixo, magnésio baixo. Então, esses três fatores seriam os fatores principais para a formação da litíase urinária. Então, isso tentaria explicar, né, o que a gente chama de litogênese. Além desses fatores, nós temos a infecção urinária. Então, nós temos alguns cálculos, que são chamados cálculos de infecção. Então, são esses cálculos que nós chamamos de cálculo de Struvita. E alterações anatômicas, porque a gente sabe que se você tem, né, um processo obstrutivo, isso pode gerar estase urinária, que pode gerar a formação do cálculo urinário. Então isso a gente vai ver, por exemplo, na litíase vesical. Então o paciente que tem uma hiperplasia prostática, né, e que tem retenção urinária, né, que tem urina residual, né, que tem um divertículo, por exemplo, né, esses pacientes podem formar litíase vesical. A litíase vesical ela pode ser primária da bexiga em duas situações, em função de um processo obstrutivo ou desnutrição. Tá? A desnutrição é um fator importante para a formação da litíase vesical. Dificilmente um cálculo ele vem do rim, desce até a bexiga e não é eliminado. Porque quando passa pelo ureter, chega na bexiga, a uretra é muito mais, né, muito mais larga. Então, facilmente ele é eliminado. Mas, se você tiver um processo obstrutivo, né, isso vai ajudar nesse desenvolvimento desse cálculo. E fatores mistos, que nós chamamos aí, né, da junção desses fatores. Então, é isso que a gente tem em termos do primeiro fator, a supersaturação, onde vai haver a nucleação e inibidores ineficazes. Aqui, eu tenho todo o ambiente propício, mas eu tenho inibidores eficazes. Em cima, né, eu não tenho nenhum desses fatores importantes. Então essa figurinha aqui mostra, né, o que a gente acabou de falar. Então você tem aqui, olha, a presença de cristais. Esses cristais, né, eles vão se agregar. Se houver promotores da cristalização, né, eles vão. Qual é o promotor da cristalização aqui? Falta de líquido, tá? Certo? Aqui seria a falta de líquido, é um fator importante. E inibidor aqui? Citrato. Né, como a gente falou, e o magnésio. E aqui a gente tem um resumo de tudo isso que a gente falou dentro da epidemiologia, né, que está responsável aqui nesse slide. Então está projetado aqui nesse slide. Então nós temos aqui, olha, o fator dietético, nós temos aqui, né, a exposição solar, que seria a hipervitaminose D, nós temos aqui a baixa ingesta de citrato, nós temos aqui uma urina saturada, nós temos os promotores da cristalização, que é o pH urinário, a presença de uma matriz e um processo obstrutivo, que gera estase urinária, e nós temos os inibidores, né, da cristalização, que é o citrato e magnésio. Então, todo esse panorama aqui, né, ela vai falar a respeito da litíase urinária, da presença da litíase urinária. Mas apesar de tudo isso, gente, nós vamos ver que boa parte dos pacientes que apresentam litíase urinária são idiopáticos. Você apresenta algum desses fatores aqui importantes? Sim. Por exemplo, falta de líquido, né? Não bebia água. Aí hoje você não bebe até hoje. Não, então beba água, tá? Porque você tem chance de fazer cálculo novamente. Como eu falei, 50%, né?
Pode ter recidiva. Então, tomar líquido é um fator importante. Né? Mas o que? Dieta. Você tem alguma coisa na dieta? Carboidratos, né? Refrigerante. Né? Então, tira o refrigerante. Né? Vamos ter uma dieta mais rica em carnes brancas, né? Mais saudável, tá? Porque a gente diminui a chance aí da litíase urinária. História familiar. Tem? Ixi, então, né? Você aí, olha, vamos cuidar para a gente não ter outro cálculo, né? Porque você tem todas as condições aí para, né, ter a recidiva. Então, aumentar a quantidade de líquido, né? Tirar essas substâncias aí, que são substâncias que podem provocar, certo? Né? Que são fatores, então, que vão te ajudar aí com relação à litíase urinária, ok? Bom, então o pH urinário é importante. Num pH ácido, a gente sabe que o ácido úrico se precipita num pH ácido. Os cálculos de cálcio, eles vão se precipitar num pH alcalino, tá? Então esse é um fator importante. E o cálculo de cistina num pH maior do que 7 no alcalino. Vocês sabem que o pH urinário é em torno de 6, né? Então mais ou menos esse é o pH urinário. Agora, gente, algumas situações importantes que o Luiz colocou lá, né, para a formação do cálculo urinário. A hipercalciúria, que é a eliminação em grande quantidade de cálcio na urina. Algumas situações em que a gente pode ter hipercalciúria. Primeiro, hipercalciúria com normocalcemia. Então, na hipercalciúria idiopática, a maioria dos cálculos vão estar presentes nessa situação. Com hipercalcemia, então aqui você tem o cálcio aumentado no sangue também. Então aqui, olha, a paratireoide é importante, o hipertiroidismo é importante. Com normocalcemia e acidose metabólica são as alterações tubulares a nível renal. A mais comum lá, a chamada hipercalciúria idiopática, né? Onde você tem a hipercalciúria com o cálcio normal no sangue. Com relação ao oxalato, então a dieta é importante. Então a gente falou lá, dieta pobre em cálcio, excesso de vitamina D, as alterações entéricas, né, intestinais, então ressecção intestinal, cirurgia bariátrica, má absorção de gorduras, e a hiperoxalúria primária, isso aqui seria um distúrbio a nível, né, renal também, né, onde você pode ter a formação dos cálculos pelo excesso do oxalato eliminado na urina. A hiperuricemia, que seria aqui o aumento da quantidade de ácido úrico na urina, veja que o fator dietético é muito importante. Tá? O seu cálculo é de quê? De oxalato de cálcio? Oxalato de cálcio, né? É o mais comum, não é isso? É o mais comum que a gente vai ter. Porque esse cálculo aqui, ele está muito associado à dieta, como a gente falou, e ao pH urinário baixo. Tá? Então esses são dois fatores importantes. A hipocitratura, que é abaixo do citrato, né, nós temos a idiopática, a secundária a acidose e secundária a hipocalemia. Então aqui abaixo do potássio, né, pode estar relacionado à diminuição do citrato urinário. E o volume urinário baixo, que é uma coisa importante, que é a quantidade de líquido que o indivíduo vai usar. Então isso faz com que você tenha uma urina mais concentrada e isso faz com que você tenha uma maior chance da formação da litíase urinária. Olha, gente, aonde pode se formar os cálculos? Onde geralmente os cálculos se formam? Lá em cima, no rim. A maioria dos cálculos são formados lá na papila, né? Onde a gente vai ter as plaquinhas chamadas placas de Randle. Mas, como eu falei, você pode ter a litíase primária a nível vesical, tá? Então a gente pode ter lá a litíase vesical. A microlitíase testicular, ela pode estar associada ao câncer de testículo. Então esse é um fator importante quando a gente fala ali. Agora, qual é a manifestação clínica da litíase urinária? Ou a principal manifestação clínica da litíase urinária? Cólica nefrética. Caracteriza para mim a cólica nefrética. Primeiro, esse tipo de dor, ela é aguda ou crônica? Aguda. Ela é de baixa intensidade ou de forte intensidade? Forte intensidade, altíssimo, né? Qual é a localização normal, né, da litíase urinária, da cólica nefrética? Na região lombar, no ângulo cóccix vertebral. Tá? Esse tipo de dor irradia ou não? Pode irradiar. Né? Então ela pode irradiar seguindo um trajeto do ureter. Nos homens atingindo o testículo e nas mulheres os grandes lábios. Tá? Essa manifestação da cólica nefrética,
ela está associada à posição? Tem alguma posição que ela melhora ou qualquer posição você sente dor? Qualquer posição você sente dor. Né? Então, gente, o paciente que tem a cólica nefrética, ele não esquece. Né? Qual é o tipo de dor que você não esquece? Cólica nefrética. É uma dor de forte intensidade no ângulo costo-vertebral, tá? Aguda, tá? Que pode se irradiar e que pode vir acompanhado de manifestações como náuseas e vômitos e algumas alterações urinárias, né? Principalmente aí a disúria ou o tenismo vesical ou hematúria, né? Que é a presença de sangue na urina. Esse tipo de dor geralmente leva o paciente ao pronto-socorro. Você chegou aí para o pronto-socorro, foi para o pronto-socorro. Agora, quando você chegou no pronto-socorro, o que você queria saber? Você queria saber se você tinha litíase urinária ou você queria saber se alguém podia aliviar a sua dor? Aliviar a dor, tá? Então, pessoal, isso é um dado importante, porque às vezes a gente fala assim, poxa, peraí, eu vou ver se você tem cálculo urinário, tá? Então eu vou pedir aqui para você um exame de urina, para ver se não tem uma infecção, vou pedir uma função renal, para ver se está tudo legal com a sua função renal. Bom, vou pedir uma tomografia computadorizada. Você espera um pouquinho. Não, doutor, eu não quero esperar. Então, gente, quando o paciente chega no pronto-socorro com cólica nefrética, a primeira coisa que a gente vai fazer, é claro, né? Você vai fazer uma história para você mais ou menos lembrar, porque aqui existem diagnósticos diferenciais importantes. Você tem a policistite aguda, você tem apendicite, você tem preenche tubária, você tem torção de ovário, você tem obstrução intestinal, você tem infarto agudo do miocárdio, você tem pneumonia, tudo isso é diagnóstico diferencial com a cólica nefrética, certo? Então, quando você faz uma história pequena, você não vai fazer o tratamento da cólica nefrética. Como é que a gente trata a cólica nefrética no pronto-socorro? Primeira coisa, você deve hiperidratar ou não o paciente no pronto-socorro com cólica nefrética. Hein? Quem está no pronto-socorro? Você está no pronto-socorro? Não? O que você faz? Você hiperidrata? Hidratação normal. Né? Por que você não hiperidrata? Se for um copo pequenininho, vai sair? Bom, mas aí a gente pergunta, qual é a fisiopatologia, né, da cólica nefrética? Por que o doente que tem litíase urinária tem cólica nefrética? Porque há distensão abrupta do sistema coletor. Existem 3 situações em que você pode ter cólica nefrética. Pielonefrite, que é distensão na cápsula, processo irritativo. Litíase urinária, estou dando um exemplo mais comum, né? Claro, existem outras patologias. Litíase urinária, distensão abrupta do sistema coletor e tração do pedículo renal por trauma. Essas são as 3 situações. Na litíase urinária, o que a gente tem? Distensão abrupta do sistema coletor. Ora, se você tem uma distensão abrupta do sistema coletor, se você hiperidrata, o que vai acontecer? Piora da dor. Então você não vai hiperidratar, você vai pegar uma veinha só para manter aí a veia para você fazer medicação. Então a base do tratamento, e aí o Luiz Eduardo aqui colocou também a base do tratamento da litíase urinária, são os anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios. Essa é a base do tratamento. Aqui, descrever 3 tipos de medicamentos. Então, anti-inflamatórios, não esteroides, certo? Então, essa é a base do tratamento. Qual outro medicamento que a gente pode utilizar aqui? Antiespasmódicos. Agora, qual é o problema do antiespasmódico? O antiespasmódico, se você fizer em bolo, dá náusea e vômito. Então, qual é a dica? Pega um chorinho que o paciente está lá, aquele de manutenção que você colocou lá, de 500 ml, bota 2 ampolinhas dentro do soro e deixa correr, que faz o anti-inflamatório no veio. Tá? O que a gente deve evitar como medicação no pronto-socorro? O que a gente não deve fazer? Morfina. Não façam morfina, porque morfina vicia o paciente. Vai dar uma onda e vai. Hoje o que a gente tem são os chamados derivados dos opioides, como por exemplo o tramadol. O tramadol ele é uma boa substância. Então a gente começa com um anti-inflamatório não esteroide, pode utilizar o antiespasmódico, tá? E se não resolver, aí você pode utilizar o tramadol, mas não a morfina, bom?
Inclusive se a mosquinha vai causar ondas, isso aí. Gente, a cólica nefrética, ela é em picos. Ela começa devagarzinho, ela aumenta, ela tem um platô e depois ela diminui. Esse processo dura mais ou menos de 2 a 4 horas. Aí depender, se você usar ou não medicação, aí você vai aliviar isso, tá? Mais prontamente. Por que que isso acontece? Distensão, rompimento, esvaziamento, tá? Lembra que a gente falou para vocês? Tem a obstrução, essa obstrução aumenta a pressão, na verdade não foi eu que falei, mas, né? Aumenta a pressão na pelve renal, o aumento da pressão na pelve renal rompe o fórnix, extravasa a urina para o interstício renal, né? Essa urina é absorvida, cai na corrente sanguínea de novo. Se você não tira a obstrução, volta tudo de novo. Então, por isso que no pronto-socorro é importante que a gente reconheça qual é a causa dessa cólica nefrética. E para reconhecer a causa da cólica nefrética, qual é o principal exame que a gente pode solicitar aqui, né, para determinar o diagnóstico diferencial e para determinar se você tem ou não litíase urinária como sendo a causa da cólica nefrética? A ultrassonografia, olha, no pronto-socorro, ela não é o exame de escolha, tá? Mas você pode fazer. Por quê? Você tem muita dor, né? O paciente tem dificuldade para você colocar o transdutor, né? Você muitas vezes, o intestino está um pouquinho mais distendido por causa da cólica. Então você tem ali, né, algumas dificuldades técnicas com a ultrassonografia, tá? Então nesse caso aqui, gente, tomografia computadorizada. Com ou sem contraste? Sem contraste, tá? Então esse é o exame padrão ouro, né, nos casos aqui. O que foi feito lá em você? Tomografia? A primeira crise que eu tive, eu estava no interior, né? Foi de perturbação, daí foi feito ultrassom. Foi feito ultrassom? Aí na segunda crise eu já estava aqui, feito assim. Mas aí o ultrassom evidenciou alguma alteração? Não. Não? Porque eu tive a crise de madrugada, quando eu fui para lá, meu cálculo já tinha... Ah, você já tinha eliminado. Quando você foi fazer ultrassom, você não fez no pronto-socorro. Ah, tá. Então depois você fez a nível ambulatorial. Tá. A nível ambulatorial, né? Aí sim, ultrassom e raio-x, tá? Inicialmente, tá? Aí é o contrário, né? Então no pronto-socorro, tomografia computadorizada, porque faz diagnóstico diferencial e pode evidenciar a presença da litíase urinária. Então, né, seria mais ou menos aqui. Aqui está, indicar o melhor estudo de imagem para o diagnóstico de cálculo renal, né, tomografia computadorizada sem contato. Né? Então, por isso que eu achei interessante, né, aqui você colocou todos esses dados importantes, né, que a gente falou aqui. Bom, então, tomografia computadorizada é uma exposição moderada à radiação, a gente tem que ter cuidado e custo razoável. No ambulatório, ultrassom mais raio-x estaria indicado aí, tá? É o que a gente vai indicar. Com relação, então, né, a esse quadro da cólica nefrética, a primeira coisa é o controle da dor. Né? A gente vai controlar a dor do paciente. Né? Você fez lá uma tomografia computadorizada. Na tomografia computadorizada, você vai determinar alguns parâmetros importantes. Tá? E esses parâmetros aqui, gente, são muito importantes quando a gente tem a litíase urinária. Tá? Então, quais são os 3 parâmetros importantes aí? Um paciente que chega no pronto-socorro para a gente com uma cólica nefrética, você faz uma tomografia computadorizada, é claro que aí também você faz exames de laboratório, né? Você faz um hemograma, você faz uma dosagem de ureia, de creatinina para ver a função renal, você dosa uma urina, né? Pega uma urina lá, um EAS para avaliar, para ver como é que está a situação, se tem infecção ou não, porque isso é um processo importante. Qual é o primeiro fator importante? Uropatia obstrutiva associada à infecção urinária. Pessoal, isso é uma urgência. Então, esse tipo de paciente, ele não pode ir para casa, porque ele tem uma infecção urinária secundária a um processo obstrutivo. Então, isso requer intervenção imediata. Então, aqui a gente tem um paciente que tem um processo obstrutivo por uma litíase urinária com infecção. O que a gente precisa fazer nesse paciente? Primeiro, antibiótico terapia. Segundo, tirar o cálculo ou derivar a urina.
que acontece, né, se você tiver um paciente, né, e se esse paciente tem aqui, ó, o negócio está andando aí, depois a gente volta. O que acontece se você tiver um paciente que tem aqui um cálculo urinário no terço proximal do ureter, causando uma obstrução e tem uma infecção? Imagina que você então vai fazer um tratamento cirúrgico, você vai entrar com um aparelho por aqui, e aí você retrógradamente vai chegar aqui e quebrar essa pedra. Você precisa de líquido, né, para você enxergar isso. Então o que acontece aqui? Você aumenta a pressão no interior da pelve. Quando você aumenta a pressão no interior da pelve, né, e essa pressão é muito grande, o que acontece? Rompimento do fórnix. Quando rompe o fórnix, para onde vai a urina? Para o interstício. Daqui ela vai ser absorvida pelo refluxo pielo-intersticial, pielo-linfático, pielo-venoso, pielo-tubular. Vai cair aonde? Na corrente sanguínea. Se esse paciente está com infecção do trato urinário, o que você pode gerar nesse paciente se você quiser fazer um procedimento, né, um processo infeccioso? Uma sepse. Então, se você tem nesse primeiro fator aí, obstrução mais infecção, o que a gente precisa? Antibiótico, terapia e derivação urinária. Tá? Um duplo J. Aí eu posso utilizar aqui, olha, um duplo J. Tá? Posso fazer um duplo J. Se não consigo passar o duplo J, nefrostomia percutânea. Ok? Então são as duas formas que eu tenho aí. Qual é o segundo fator? Obstrução unilateral ou em rim único. Nesse caso eu não tenho infecção. Então, dependendo da localização e dependendo do tamanho do cálculo, se é homem ou se é mulher, eu posso intervir de maneira imediata na retirada do cálculo. Tá? Se eu não consigo, derivação urinária, né? E depois, então, eu posso fazer a retirada. Terceiro fator. Dor refratária. Então, é aquele paciente que foi no pronto-socorro, né, não melhora, né, ele vai voltar, e aí no dia seguinte ele volta, no outro dia ele volta, isso é dor refratária. Então, esse também tem indicação de intervenção, né, imediata. Então, essas são 3 situações em que a gente precisa lembrar, né, que está indicado a intervenção. 3 fatores importantes relacionados à intervenção aqui com relação à litíase urinária. Primeiro, tamanho do cálculo. Segundo, localização do cálculo. Terceiro, tempo que o cálculo está no trato urinário. Esses fatores que você colocou aqui, né, são fatores considerados absolutos. Esses outros 3 fatores são fatores em que eu vou analisar para a gente ver se você vai ou não intervir com o paciente. Então, por exemplo, né, eu não sei qual foi o seu caso, mas você tinha um cálculo. Cálculo localizado, aqui olha, no ureter discal, um cálculo de 4 milímetros, com uma dilatação considerada pequena. Qual é a chance dela eliminar esse cálculo? 90%. Então o que eu vou falar para ela? Olha, vamos fazer o seguinte, vou fazer uma terapia expulsiva para você, né? E vamos ver se você consegue eliminar esse cálculo. Você não tem infecção, você não tem obstrução, o importante, né? E a sua dor está controlada. Então eu vou esperar para você avaliar. Então, mais uma vez, tamanho do cálculo, tempo e localização. Agora, gente, se você tem um cálculo aqui, ó, localizado no ureter proximal de 1,5 centímetro, com uma dilatação moderada, a chance desse camarada eliminar é muito pequena e tem uma dilatação moderada, que é o que você colocou aí, né, o segundo ponto. Apesar de você ter colocado bilateral em rim único, mas dilatação, né, moderada. Então você tem que intervir. Você pode fazer uma derivação ou você pode fazer a intervenção imediata. Tá? Vai depender do calibre do ureter que a gente vai ter aqui. Ok? Então, né, a gente vai ver que isso é um fator importante com relação à eliminação da litíase urinária. Tamanho, localização e tempo, né? São os 3 fatores importantes. Deve ter relatado aí também a questão do diâmetro do ureter. Pacientes que eliminam cálculos,
né, eles com mais facilidade podem eliminar. Então, às vezes tem pacientes que chegam, doutor, eu já eliminei 5. O último, inclusive, era quase do tamanho de uma azeitona. Eu falei, pô, então, provavelmente você elimina cálculo de 0,8, 1 centímetro com facilidade. Né? Agora, depende também do tipo de cálculo. Tem os cálculos de oxalato de cálcio que são espiculados e que muitas vezes se prendem no trato urinário. E às vezes um cálculo de 0,4 ele vai ficar agarrado e não vai sair. E aí, mais uma vez, o fator tamanho, tempo e localização. Então o tempo aqui vai ser importante. O paciente não elimina o cálculo fica lá e aquilo ali vai criar um processo inflamatório, né, que pode causar problema. Então é uma indicação que a gente vai ter. Mas lá no pronto-socorro são essas 3 indicações que você falou aí, tá? Ou dilatação que a gente vai ter. Então, se você está no pronto-socorro, você aborda um paciente como esse, você tem que, né, ter mais chamar o urologista para intervir nesse paciente. Se é um cálculo pequenininho, terapia expulsiva. O que a gente pode usar na terapia expulsiva? Alfa-bloqueador, né? Então, hoje o alfa-bloqueador é o principal substância que a gente vai utilizar. O uso de anti-inflamatórios, né, geralmente não tem muito efeito aqui nesse sentido, né? Apesar de você pensar, poxa, está obstruído, diminui a inflamação, vai melhorar. Anti-inflamatório é para dor, tá? Então vai ser mais importante. Então aqui é o alfa-bloqueador que vai agir nos cálculos localizados no terço inferior, tá? Essa é a ação dele. Aqui já não tem tanta ação, não. Ok? Deu para entender, pessoal, né? Essa dinâmica aqui do tratamento da litíase urinária no pronto-socorro, que a gente vai, né, abordar esse paciente. Se esse paciente foi diagnosticado com a litíase urinária, né, aí a gente tem algumas condições importantes aqui. Aqui já é a nível ambulatorial. Aquele paciente que já saiu da crise, já foi retirado o cálculo, né, que estava obstruindo, ele vai ter isso daqui, olha, para o resto da vida dele. Né? Então aí, olha, uma mensagem para você, tá? Ingesta hídrica, dieta normal de cálcio, limitar a ingesta do sódio, limitar o uso da proteína animal, limitar alimentos ricos em oxalatos, né? Que a gente tem as castanhas, a gente tem as nozes, tá? Aí a gente tem atividade física importante e o tipo de cálculo que a gente já viu aí para utilizar uma dessas substâncias que a gente já falou aí importante. O uso de hidroclorotiazida nos pacientes que têm oxalato de cálcio, né? Talvez tenha algum efeito naqueles pacientes que têm a litíase pela hipercalciúria idiopática. Quais são os tipos, então, de tratamento que a gente pode ter? Né? A terapia expulsiva, com o uso de alfa-bloqueadores, e a terapia cirúrgica. A terapia cirúrgica, né, ela vai desde a litotripsia extracorpórea, que hoje a gente já está usando de maneira bastante limitada, passando pela ureterolitotripsia, nefrolitotripsia percutânea, cirurgias laparoscópicas e, em último, cirurgias abertas. Então, hoje a gente tem um arsenal muito grande para o tratamento da litíase urinária, principalmente com as chamadas cirurgias endourológicas, que são aparelhos em que a gente consegue introduzir no trato urinário e a gente chega até o cálculo. Então nós temos aparelhos semi-rígidos, nós temos aparelhos flexíveis, né, onde você pode chegar até aqui, ó, a localização de uma pérola renal. Então a gente entra com um aparelho aqui, o aparelho flexível vem aqui e você consegue fragmentar esse cálculo, tá? Tem cestinhas em que a gente pode tirar aqui o cálculo, a gente pode entrar com um aparelho, você vai ter uma cestinha e você pode tirar esse cálculo. Então a gente tem várias formas de tratar a litíase urinária. Então esse aqui, olha, é um catéter duplo J que faz uma derivação urinária. Esse daqui é um aparelho flexível. Ele entra, vai até lá, né? E aí, ó, você vê, ele curva, olha a curva que ele faz. Então você consegue visitar todos os cálices lá, e você consegue olhar aqui esses cálices. Sim? No caso do paciente que está internado, por exemplo, o paciente está com infecção, e você optou por não fazer a abordagem cirúrgica, porque não pode, A retirada, né? Porque você precisa fazer a derivação. Derivação você vai fazer. Mas ele também pode se beneficiar do individual? Não, aí você não vai utilizar.
O paciente que tem obstrução mais infecção, você vai tratar a infecção e derivar aqui a urina. Esse paciente, dependendo do tamanho e da localização do cálculo, você vai tratar, já está com o rim derivado, né? Está salvo, né, a unidade renal dele. Aí mais ou menos aí, uma infecção você vai tratar de 10 a 14 dias, né? 15 dias depois, você vai reavaliar esse paciente. O cálculo está no mesmo lugar, né? É do mesmo tamanho, aí você pode fazer uma dessas abordagens cirúrgicas no paciente, tá? Se for um cálculo pequeno, aí esses pacientes, geralmente, quando você passa esse catéter, ele vai, né, sair pelo catéter, tá bom? Sem precisar nenhuma abordagem cirúrgica. Então, a terapia expulsiva é mais para os cálculos pequenos, né, em que a gente não vai pegar esse paciente no pronto-socorro com infecção, com cálculos, né, geralmente, tá bom? Geralmente só para A tansulosina 0,4 hoje, milímetros, é o mais que a gente mais utiliza. Pode usar a doxazosina. A doxazosina já não é um alfa 1A específico, mas também ajuda. Terazosina geralmente tem muito efeito colateral, né? Então a gente dá preferência à doxazosina e à tansulosina, tá? Bom, então, né, essa daqui é o catéter. Vocês já tinham visto um catéter de Projota? Já tinham visto, né? Gente, um casozinho só para a gente encerrar aqui. Alguma dúvida? Tranquilos? Então vamos lá. Lê para mim, por favor. Paciente feminina, 65 anos, costureiro com antecedentes pessoais de hipertensão arterial, diabetes versus tipo 2, obesidade, medicado com metformina, losartano e amlodipina. Cirurgia prévia de varizes e membros inferiores. Recorreu ao serviço de urgência por dor no flanco direito, cólica, início súbito, intensa, com radiação inguinal, ombro lateral, acompanhado de febre e náuseas com 2 dias de evolução. O que te chamou a atenção nessa história? O que te chamou a atenção? O tipo de dor, não é? Certo? Uma cólica nefrética clássica, como a gente falou aqui. Agora, essa paciente é uma paciente que tem comorbidades? Tem. 65 anos, diabética e hipertensa. O que mais que chama a atenção nessa paciente, além da característica da dor? Da cólica nefrética? Febre e náuseas. Quais são as hipóteses diagnósticas que você levanta para essa paciente aqui? Pielonefrite. Eu acho que é um pielonefrite agudo. Primeira coisa. Segundo, pode ser um cálculo que gerou uma obstrução e está causando também uma infecção. Uma paciente diabética, paciente hipertensa. Pode ser uma colecistite aguda, né? Febre, com dor. Olha aqui. Pode ser uma pneumonia lobar, base, né? A gente não pode, né, deixar de pensar também não, tá? Apesar dela não ter sintomas respiratórios aqui, mas isso pode influenciar, está muito próximo ali da unidade renal, isso pode gerar dor na região lombar, tá? Certo? Pode ser um tumor de rim? Pode. Hã? Poder pode. Mas o que chama a atenção para tumor de rim aqui? Não, nada, mas poder se perguntou se poder, se pode ser, ela pode ter. Só se fosse boa. Gostei. Poder pode, Poder pode. mas é pouco provável, Claro. né? Certo? Ok? Agora, a maioria dos pacientes com tumores renais, eles são incidentais. Bom, o que você solicitaria para essa paciente? Hemograma, EAS, cultura, PCR, 65 anos, mais o quê? Tomografia computadorizada. Ultrassom aqui, né? Talvez, depende do lugar. Se ela estiver no interior do Espírito Santo, né? Não tem tomografia, não, deve ter lá, mas agora tem, né? Certo? Ok? Ureia, creatinina. Ureia e creatinina, função renal, né? É importante a gente ver aqui a função renal dessa paciente. Então, os exames laboratoriais, o exame de baixo que vocês, né, solicitaram. Qual o tratamento imediato da dor para essa paciente? Anti-inflamatório. É diabética, é hipertensa, hein?
É verdade. Opa, cuidado, tá? Certo? Então você tem que ter um analgésico aqui, talvez uma dipirona, tá? Talvez um tramadol tem menos efeito, né? Importante, tá? Certo? Não vai resolver muito, né? Tá? Mas é uma opção, um analgésico que a gente pode utilizar sem muito problema Se fosse para essa um paciente. anti-inflamatório, qual seria o seguro? Oi? Olha, na verdade, qualquer anti-inflamatório aqui não é seguro, né? Não os esteroides, claro. Ok? Para essa paciente. Então eu preferia dar para ela, apesar de ser também um anti-inflamatório, um tramadol aí, né? Que é menos seguro. Olha lá, gente. Leucocitose, neutrofilia, função renal 3.1, proteína C reativa positiva. Então esse aqui é um caso de infecção com insuficiência renal aguda ou crônica agudizada, que é um diabético hipertenso, 65 anos, ok? Mas que tem uma importante leucocitose. Bom, foi feito lá a ultrassom que você pediu, né? Evidenciou dilatação e a localização direita sem obstrução visível. Né? Foi feita então a tomografia computadorizada, porque esse é o padrão, né, ouro aqui, e na tomografia sem contraste, revelou uma ureter hidronefrose direita, determinado por um cálculo obstrutivo a nível da junção, né, com cerca de 5,5 milímetros. Presença de uma formação expansiva a nível do polo inferior, com cerca de 5 centímetros de diâmetro, sugestivo de lesão aqui. Opa, olha aqui. Né? E agora? Isso aqui é um nódulo, provavelmente sólido. Aqui só o contraste, né, que você vai fazer. Né? Agora, tem importância aqui pra gente? Não. Isso aqui agora? Não. O que tem importância pra gente? A dor e a obstrução do trato urinário provocado pelo cálculo. Agora, o que essa paciente tem aqui, que você leu lá? Obstrução mais infecção. Apesar do cálculo ser um cálculo de 5,5, localizado na junção uretero-vesical, ou seja, está lá embaixo, é um cálculozinho fácil a princípio, né? O que vocês indicariam para essa paciente? Retirada do cálculo, derivação urinária, vigilância, antibiótico terapia, retirar o processo obstrutivo com cirurgia, ou seja, retirar o cálculo com cirurgia, ou derivação urinária e antibiótico terapia? Derivação urinária mais antibiótico terapia. Certo? Porque esse cálculo pode sair só com esse procedimento que você está falando aqui. Aqui você não vai dar os tratamentos possíveis. Ok? Gente, como é que essa paciente evoluiu? Foi feita então antibiótico terapia e foi colocado um catéter duplo J. O catéter duplo J ele vem assim, ó. Esse aqui é o fio guia. Esse fio guia a gente geralmente passa no trato urinário com controle fluoroscópico e aí a gente passa esse catéter pelo fio, então ele retifica. Aí depois você puxa o fio e o catéter fica enroladinho lá, que aí é essa visão aqui, ó. Tá? Aqui no caso tinha um cálculo aqui, mas foi só uma figura para mostrar para vocês. O cálculo dela estava aqui, certo? Mas aqui mostra, olha, que ele vai derivar. Então, estende o lateral tipo duplo J.